Pois é, pessoal, graça e paz. Já estamos aqui. O Alex acabou de terminar a sua parte de louvor, adoração. Nós podemos louvar juntos ao Senhor. Muito bom. E eu já estou aqui aguardando os irmãos e irmãs entrarem aqui na página da igreja para nós celebrarmos, continuarmos o culto de adoração, de louvor, culto de oração. Eu quero cumprimentar cada um dos irmãos e irmãs com a graça, com a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus. Mais uma oportunidade, mais uma quarta-feira, nós estamos juntos aqui pela internet, mas embora separados fisicamente, estamos aí aprendendo, caminhando e continuando em nome de Jesus a nossa vida, cada um de nós aí tentando tocar o barco para frente, né? Tentando viver a vida que Deus deu, superar as dificuldades que aparecem. E apareceu essa situação aí do isolamento e tudo mais, mas os outros problemas não pararam, né? Os outros problemas continuaram aí. Então a gente tem que viver nesse tempo de isolamento e ainda conviver com os problemas que já tínhamos e às vezes, muitas vezes, né? Por causa de tudo isso, aparecem outros problemas mais ainda, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu quero convidar você a cultuar, a louvar, a bendizer. Muito obrigado, Alex, pelo louvor, pelo momento de louvor, de adoração. Foi muito legal e agradeço a Deus por sua vida. Deus te abençoe. Muito bom podermos adorar juntos com esse nosso pessoal de louvor, gente muito boa, todos eles. Tenho muita gratidão no meu coração a Deus por esse pessoal aí que tem demonstrado muita dedicação, tem demonstrado um coração aberto, pronto. Isso tem sido muito bom, né? Uma equipe bem joia mesmo, que tem demonstrado muita maturidade e eu tenho louvado ao Senhor pela vida de cada um deles. E também pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, né? Agradeço a Deus porque esse aniversário da igreja que nós passamos aí foi uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, né? Uma semana maravilhosa de aniversário da nossa igreja. Então eu quero agradecer todos os irmãos e irmãs pela sua participação. Isso é muito bom. Isso abençoa a nossa vida, vendo você ali plugado, né? Vendo você ali conectada com a gente, manifestando sua alegria, seu louvor e participando do culto, né? Que coisa maravilhosa isso é muito bom. Nós estamos aqui nessa quarta-feira. Hoje é o primeiro dia, né, do mês de julho e o primeiro dia do segundo semestre. Né? Viramos a primeira parte do ano, já estamos na segunda metade de 2020. Tivemos uma primeira metade completamente inédita, nova. Uma coisa é certa, né? Ninguém pode reclamar que não teve novidade, né? Porque novidade teve muita coisa que nunca nós tínhamos experimentado no mundo. E o mundo inteiro passou pela mesma situação e nós vimos aí tudo o que aconteceu. Mas Deus é o mesmo, né? Deus permanece o mesmo, né? Eu sou o Senhor e não mudo, diz o Senhor lá em Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos, né? Deus não muda na sua bondade, na sua misericórdia. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, aleluia. Então é muito bom cantar e contar, falar da bondade de Deus, da graça de Deus, que é sobre cada um de nós, que é sobre você que está nos assistindo, que é sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. Hoje é quarta-feira, é o dia do jejum. Eu vou ter um momento de oração para você que fez o jejum hoje, você entregar o seu jejum diante do Senhor, você que tem um propósito com Deus. Nós estamos pedindo a Deus que durante toda essa situação aí, na verdade estamos pedindo isso a Deus antes de existir coronavírus, Covid-19, pandemia,
isolamento, antes de tudo isso, lá no comecinho do ano, mês de janeiro, nós já estávamos pensando na oração e no mover de Deus para a nossa igreja, para o nosso povo. É isso que nós desejamos. Nós queremos que a nossa igreja, de fato, agora possamos viver um momento de expansão, de crescimento, um momento em que o Senhor nos dá a direção nessa linha, e nós precisamos fazer isso pela oração. Sem dúvida estamos fazendo pelo caminho certo, né? Estamos orando para Deus nos dar discernimento. Então estamos também orando para Deus fortalecer sua vida, sua família, para que Deus te dê ânimo, te recobre o ânimo a cada dia, para que você se sinta renovado, renovada espiritualmente cada dia, se sinta fortalecido na fé, porque não é fácil, né? A luta é grande. Nós sentimos as nossas fraquezas pessoais, sentimos frequentemente a nossa condição humana e ao mesmo tempo, junto com isso, as situações ao nosso redor que nos oprimem, que nos apertam, né? As situações da vida que clamam pelo nosso esforço, clamam pela nossa energia, e às vezes a gente se sente esgotado diante de tudo isso, mas o Senhor é aquele que nos fortalece, né? O Senhor é a nossa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Quero convidar você a permanecer nessa fé sempre, né? Quero orar, ter um momento de oração, quero agradecer mais uma vez os irmãos e irmãs que têm depositado lá o seu dízimo, a sua oferta, os irmãos e irmãs que têm colocado os seus bens, têm colocado sua vida, têm colocado os seus talentos diante de Deus para abençoar outras pessoas. Eu louvo ao Senhor por isso. Os irmãos são parte da IBJU e deu para a gente perceber que a IBJU é de fato uma igreja, né? O povo está unido, o povo está ali de mão dada, o povo está realmente presente. Isso tem nos abençoado grandemente. Então eu quero agradecer a Deus por sua vida, quero orar nesse momento pelas pessoas que depositam o seu dízimo, a sua oferta. Nós sempre divulgamos aí a conta da igreja lá no Bradesco, divulgamos também como você pode fazer transferência. Você pode combinar com o tesoureiro também uma maneira de levar a ele, chegar às mãos dele, a sua contribuição, enfim. Mas eu quero orar por você, agradecer a Deus, porque nós sabemos, como eu sempre tenho falado, gente, é repetitivo, mas é verdade. Primeiro, ninguém contribui porque sobra, né? A gente contribui porque o coração nosso está ligado com Deus e a gente entende que, de fato, primeiro é um princípio de Deus. A Bíblia, do começo ao fim, ensina um princípio básico. A obra de Deus é sustentada pelo povo de Deus com recursos de Deus. Você vê isso no Antigo Testamento, vê isso no Novo Testamento. A gente vê isso na história, na verdade. E é o povo simples, é o povo trabalhador, é o povo que luta, que ama a obra do Senhor e que coloca os seus bens à disposição. Então eu quero orar por isso e também orar por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão em dificuldade. Estamos sempre orando porque a gente sabe que a luta é todo dia, né? Você tem que pôr pão na mesa todo dia. Você tem que pôr leite na mesa todo dia. Então a luta é todo dia. Às vezes o pastor é repetitivo, falo, mas é a verdade. Todo dia, cada dia é um novo dia, cada dia você está batalhando ali, cada dia você está nessa esperança, nessa fé de que não vai faltar o pão, e nós estamos realmente nos alimentando de gratidão, de louvor e aceitando de Deus esse desafio de fé, né? De colocar o que nós temos à disposição, e não tem faltado nada. Irmãos e irmãs têm testemunhado isso, ao longo da história tem sido assim. O povo de Deus sempre tem sido abençoado por Deus, né? O que a palavra de Deus diz realmente acontece. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, interceder por você que está trazendo o seu dízimo, sua oferta, está depositando, e também quero orar por você. Quem sabe você está com algum problema no trabalho, na nossa igreja tem alguns que são microempresários, são empresários, alguns que trabalham como autônomos, né? Nós queremos orar por esse pessoal. Às vezes não tem mais clientes, sumiu, né? O cliente parou, ou caiu a carteira, diminuiu o número de clientes, a clientela diminuiu o salário, porque a empresa teve que diminuir o salário, perdeu o emprego, né? Mas também tenho falado, e é verdade, que alguns irmãos e irmãs têm encontrado novos caminhos para a sua vida, né? Novas oportunidades, até gente mudando de ocupação, mudando de profissão. Isso para nós é motivo de gratidão, né? A vida continua. E aí
Deus abre portas, né? E a gente vê os irmãos e irmãs sendo abençoados em nome de Jesus. Então ore comigo, vamos orar agora. Por isso, quero colocar isso diante de Deus. Quero agradecer também o aniversário da igreja, semana abençoada. Os preletores trouxeram palavras abençoadoras para nós todos os dias. Nós fomos abençoados, foi uma maravilha mesmo. E fiquei muito feliz, irmão, sabe por quê? Porque eu vi a participação da igreja, eu vi a participação dos irmãos, eu vi a manifestação dos irmãos, a começar da liderança da igreja, os irmãos ali juntos, fizemos algumas reuniões, foi muito bom. Então isso tem sido muito bom mesmo na IBJU. Não vamos perder, não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar em nome de Jesus. Precisamos uns dos outros para que a gente possa continuar na mesma fé. Então isso é motivo de gratidão, né? Então vamos orar? Convido você a orar comigo nesse momento. Apresenta ao Senhor agora o seu jejum, apresenta ao Senhor a sua consagração. Talvez você tenha um motivo especial também seu. Você quer estar mais perto de Deus porque você quer ouvir melhor a voz de Deus sobre alguma situação da sua vida. Nós vamos orar por isso também. Você tem a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque pudemos mais uma vez estar juntos para louvar o Teu nome, para cantar a nossa fé. Ó Deus, para entoar cânticos que falam daquilo que nós acreditamos, que exaltam o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, mas que também falam de ideais que ainda queremos alcançar, alguns que nós ainda não vivemos plenamente, mas que são ideais que nós cantamos como objetivo, como alvo da nossa fé, porque nós queremos sempre dar passos e ir em direção ao melhor, e a cada dia, ó Deus, conseguir caminhar e amadurecer e melhorar na direção desses ideais para a nossa vida. Nós queremos te louvar por essa oportunidade. Eu quero também te agradecer pelos irmãos e irmãs que têm participado. Ó Deus, têm participado das lives, têm participado dos cultos. Ó Deus, eu louvo o teu nome, porque nós sentimos que o teu Santo Espírito tem abençoado a nossa igreja IBJU, tem abençoado o teu povo em tantos lugares. Ó Deus, tantos pastores, tantas igrejas estão também se reunindo. Eu quero te louvar por essa nova oportunidade de nós aprendermos a ser igreja, para além dos nossos templos, para além dos nossos espaços físicos. Embora, Senhor, estejamos desejosos de voltar logo, o mais rápido possível, para poder dar um abraço, para poder olhar olho no olho com os irmãos, para trocarmos sorrisos, ó Deus, para trocarmos experiências, para sentirmos o calor humano de estarmos juntos. Nós desejamos muito isso, mas ao mesmo tempo agradecemos a oportunidade de celebrar, de te louvar, do modo como é possível nesse momento. Eu quero te agradecer por cada irmão, cada irmã, que tem percebido a importância desse momento, e não tem, ó Deus, se omitido, mas tem se manifestado, está presente, faz questão de mostrar que está presente. Eu quero te louvar pela alegria que a gente vê, ó Deus, alcançando o nosso povo. Obrigado pela semana passada, por cada palavra que nós recebemos, palavra abençoadora, desafiadora para a nossa igreja, para o nosso povo. Eu quero te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus, pelos irmãos e irmãs que têm trazido a sua contribuição, que têm depositado a sua contribuição. E por que fazem isso? Eu sei, ó Deus, fazem isso por amor, fazem isso pela fé. E eu quero te louvar, ó Deus, porque cada dia nós temos testemunhado que o Senhor tem, ó Deus, providenciado o necessário para a vida de cada um de nós. Te louvo, ó Deus, porque embora a cada dia seja um novo desafio, também a cada dia o Senhor tem, ó Deus, se manifestado e tem nos abençoado, tem cumprido tuas promessas, e nós nos alegramos porque o Senhor é bom o tempo todo. Quero pedir a Deus também que o Senhor abençoe aquele que está desempregado, que o Senhor abençoe aquele que teve perda de clientela, ó Deus, aqueles que tiveram salário diminuído, aqueles que tiveram a renda reduzida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa providenciar para cada um deles o escape do Senhor. Obrigado pelo que nós já temos visto, novas oportunidades, novas portas de trabalho para alguns irmãos e irmãs. E o que eu peço, Deus, é que o Senhor possa guardar o coração, guardar o pensamento, que nenhuma situação, nenhuma ocorrência tire de nós a paz e a alegria e a confiança que nós temos no Senhor. Ó Deus, não permita que maus pensamentos, não permita que a ansiedade, não permita que a preocupação,
Não permita que qualquer sentimento negativo tire a nossa confiança no Senhor. Mas abençoe esse irmão e essa irmã que tem se sentido desanimado diante das situações da vida. Renova, Senhor, a fé, renova a força, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa levantar esse irmão e essa irmã. Que eles possam renovar a sua energia, renovar a sua visão, renovar a sua fé. Ó Deus, em nome de Jesus, protege das ciladas de Satanás. Nós estamos aqui, ó Deus, apresentando, irmãos e irmãs estão apresentando esse dia, o dia de jejum, um tempo de jejum, porque queremos estar mais perto do Senhor, ó Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar a tua igreja, o teu povo, aquelas pessoas que nos visitam. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada uma delas. Que o Senhor possa atender a necessidade de cada uma, para que nós possamos glorificar o teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus. Para a tua glória é que nós te louvamos, ó Pai. Eu peço por cada irmão, cada irmã, aqueles que têm enfrentado enfermidade. Ó Deus, aqueles que estão rodeados pela enfermidade. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando novas situações, novos problemas, novas dificuldades, novas lutas. Ó Deus, que o Senhor lhes dê novas forças, que o Senhor lhes dê novo ânimo, que o Senhor lhes dê uma mente nova, que o Senhor lhes dê uma renovação de vida. Eu peço em nome de Jesus, protege, Senhor, o teu povo de toda a obra do mal. Protege o teu povo, ó Deus, de seres invisíveis, celestiais, malignos. Protege o teu povo de pessoas mal intencionadas. Eu peço, Senhor, protege o teu povo do homem destruidor. Em nome de Jesus, nós possamos caminhar com o Senhor. E fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Um aviso que eu começo a dar hoje, falei um pouquinho hoje de manhã, tá? Começa na próxima terça-feira. Eu já defini aqui o horário, nós vamos fazer no mesmo horário que fizemos quando no presencial. Nós vamos continuar o nosso curso de teologia, tá? Estamos no módulo 4. Esse módulo 4 nós estamos chamando de Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Vivendo Hoje a Esperança do Fim. É um módulo de escatologia, tá bom? Nós vamos fazer em 6 lições. Então começa terça-feira, eu vou fazer das 20 horas às 21h15, 21h30, mesmo horário que nós tínhamos no presencial. Começa na terça-feira que vem. E será terça e quinta, tá bom? Eu estou tentando aí, eu vou ver se eu consigo uma novidade de conseguir interagir melhor com os irmãos, colocando PowerPoint, colocando textos aqui para a gente poder estudar. Eu vou tentar, eu estou aprendendo a fazer isso, né? Para não ficar só na minha fala aqui. Mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro, se der certo o que nós estamos planejando, amém, de um jeito ou de outro nós vamos fazer. Começa então terça-feira que vem, às 20 horas, das 20 horas às 21h15, no máximo 21h30, tá bom? Vivendo Hoje a Esperança do Fim, será um módulo de 6 lições. O que nós vamos fazer? Eu vou falar sobre definir o que é escatologia, vou definir os termos principais, tá bom? E depois eu vou falar sobre os fundamentos básicos da escatologia, aquilo que é mais fundamental, porque é um assunto muito complexo e tem opiniões muito divergentes sobre determinadas questões. Então eu quero falar do que é principal, do que é básico, para a gente não se perder no caminho. Aí depois nós vamos ter 2 lições a respeito de 2 ou 3 lições a respeito de passagens bíblicas mais importantes sobre a escatologia. Nós vamos falar, por exemplo, do novo céus e nova terra em Isaías 65. Vamos falar das 70 semanas de Daniel, tá? No capítulo 9 de Daniel. Depois vamos falar do sermão profético de Jesus em Mateus 24 e 25, que está em Marcos 13 e Lucas 21. Vamos falar de 1 e 2 Tessalonicenses, que fala sobre o arrebatamento lá, que fala sobre encontrar Jesus, fala sobre o homem do pecado, e naturalmente o pós-milenismo e o pré-milenismo. E o pré-milenismo se divide em 3 também principais, tá? Então eu vou só descrever o que são essas escolas, mas no final. Então eu quero estudar a Bíblia com vocês,
E aí vai ficar bem livre, é um curso de teologia, não vai ter chamada e tal, mas vai ser importante você... eu vou ver uma forma de fazer um acompanhamento para você receber o certificado depois de que você fez pelo menos 70% das aulas, tá? Você participou para receber o certificado. Mas fica aberto para qualquer pessoa que quiser participar desse curso de teologia. Eu vou tentar maneiras de a gente interagir, para conseguir fazer pergunta, para tornar a aula ao vivo melhor. É claro que depois vai ficar gravado. Quem quiser vai poder recorrer à gravação, porém vai ficar no YouTube também, né? Depois nós vamos colocar no YouTube. Porém, o ao vivo vai ser melhor porque a gente vai poder interagir, conversar um pouquinho sobre esse assunto e você vai poder também mandar suas dúvidas e tal. Por que nós vamos estudar escatologia? Por causa do momento que nós estamos vivendo, né? Momentos de crise são momentos em que existe um potencial para esses assuntos sobre o fim do mundo florescerem. E acontece duas coisas. Primeiro, o anseio que o povo de Deus tem, que é muito legítimo, de querer estar mais sensível, né, para esses assuntos, está mais assim propenso a pensar nessas coisas, e é o momento ideal para falar disso. Mas também é um momento que surgem os sensacionalistas aí, os profetas de plantão, inventando coisas e tal. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Coisas que já estão falando aí, né? Você tem na internet um monte de baboseira, e tem coisa boa, mas tem muita bobagem também. Então o que a gente quer pegar? A gente quer pegar o miolo, o que é principal, o que é central, tá? E as coisas periféricas, a gente pelo menos saber definir o que é mais importante para a gente falar disso. Será que Jesus está voltando? Será que o anticristo já está aí? São perguntas que as pessoas fazem, né? Será que isso não é um sinal do fim dos tempos? Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas. Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías na Escola Bíblica Dominical. E eu quero falar disso. Nós continuamos com as lives. Todas as manhãs nós temos as lives Caminhando com Jesus no Evangelho de Marcos. Hoje nós falamos sobre a unção de Jesus em Betânia, né? E vamos continuar todas as manhãs às 8h30 da manhã, tá bom? No domingo nós não temos a live da devocional, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Para os adultos estamos estudando o livro do profeta Isaías e tem também para as crianças. E no culto, nós fazemos o culto à noite às 18 horas, todos os domingos. Então convidamos você a participar cada dia. Como nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, eu quero falar do rei Acás, que é contemporâneo de Isaías. Ele é mencionado lá no capítulo 7. Mas eu quero hoje, nós falamos já do rei Uzias, né? Que foi também contemporâneo a Isaías, ou Isaías foi contemporâneo dele. E eu quero falar do rei Acás agora. Eu quero olhar para a vida do rei Acás e pensar em algumas questões importantes, são exemplos, né? São lições que nós podemos tirar aqui do que a Bíblia nos fala a respeito de Acás, que na verdade foi um péssimo rei, foi um mau rei. Eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 4, depois eu vou pular para o verso 16, tá bom? Do mesmo capítulo, e vamos ler até o verso 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, de 1 a 4, diz assim: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Rinom, e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Pulando agora para o versículo 16 do mesmo capítulo, tá? Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Porque, de novo, os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus
atacaram as cidades de Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Guinzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu o pedido de Acás. Porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior. Porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não lhe serviu de nada. No tempo de sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Acás ajuntou os utensílios da casa do Senhor, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso e a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus pais. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós temos aqui um resumo da vida do rei Acás, que foi um dos reis de Judá, que reinou em Judá depois de Davi, é um descendente do rei Davi. E nós temos esses relatos nos livros de Crônicas e nos livros de Reis, que são relatos que nos falam do que eles fizeram. Alguns fizeram coisas boas, outros fizeram coisas ruins. E o livro de Crônicas vai nos mostrando como Israel e também Judá, o reino do sul, foi pouco a pouco cada vez mais para o fundo do buraco, para o fundo do poço. Foi isso que aconteceu. Como eu já disse a vocês várias vezes, a história de Israel pode ser comparada a uma montanha. Esses reis fazem parte do lado da montanha que representa o declínio, né? Primeiro eles subiram a montanha, começando com Abraão. E o topo da montanha foi o rei Davi, que foi o tempo mais glorioso de Israel. Mas a partir de Salomão, a partir de Roboão, começa o declínio, começa a cair, começa indo cada vez mais para o fundo do poço, fundo do poço, fundo do poço. E esse também é o tempo dos profetas, o tempo dos profetas que se levantam para alertar esses reis a respeito da desobediência, a respeito de que o Senhor é o Deus de Israel, a respeito da lei de Moisés, que se eles forem obedientes à lei de Moisés, eles também serão abençoados pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo que isso é a história de Israel e que nos fala dos planos de Deus que chegam a nós, isso também traz lições para nós. Nós precisamos ler esses textos e tentar nos encontrar aqui. Quem somos nós? Esses textos, essas histórias, deixam perguntas para nós, deixam questionamentos para nós, né? O primeiro deles que eu vejo aqui é essa sucessão de reis bons e maus, maus e bons. Por exemplo, o rei Acás tinha por pai o rei Jotão. O rei Jotão, por sua vez, era filho de Uzias. Uzias foi aquele rei que fez o que era reto perante o Senhor, mas no final da sua vida ficou orgulhoso, quis entrar no templo e ficou leproso. E morreu leproso. Isso aí, ele ficou leproso e nunca mais se recuperou, ele ficou confinado numa casa. O seu filho Jotão começou a reinar enquanto ele ainda estava em vida, porque ele não podia sair de uma casa, estava lá separado. E Jotão, depois da morte de Uzias, se torna um bom rei. A Bíblia diz que ele foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Mas o seu filho, Acás, faz tudo ao contrário. Ele fez o que era mal
perante o Senhor, o contrário do seu pai Davi, o contrário do seu pai Jotão, o contrário desses reis que fizeram o que era reto diante do Senhor. Isso levanta para nós a seguinte questão: a gente vê essa sucessão de reis, né, bons e maus, bons e maus. Como é que isso funciona na nossa vida? Como é que isso funciona na nossa família? Como é que isso funciona na minha vida que sou pai? Como é que vai ser a vida do meu filho a partir de mim, né? Como é que vai ser a vida da sua filha, do seu filho, você mãe, você pai? Que influência você está deixando, né? Qual é a relação do futuro da sua família se Jesus não voltar? Como será? E qual é o efeito que a minha vida tem sobre a vida dos meus descendentes? O que eu acho bastante curioso é que a Bíblia não diz, em momento algum, com muita clareza, que esses reis que foram maus, eles foram maus porque os seus pais fizeram alguma coisa errada. Nem sempre se diz isso, né? É verdade, Davi, por exemplo, é considerado um grande rei, um bom rei, o homem segundo o coração de Deus, mas ele teve seríssimos problemas familiares. E esses problemas familiares que ele teve estavam relacionados aos pecados que ele cometeu, né? A gente sabe de algumas coisas. Por exemplo, foi dito a ele que uma vez que ele traiu, né, pegou a mulher de Urias, Betseba, e fez isso em oculto, cometeu um crime, Deus diz a ele através do profeta que faria isso em público. E de fato o seu filho depois pega as suas concubinas e fica com elas em público e humilha dessa forma o rei Davi. É verdade, acontece isso, mas quando a gente lê esses textos, não fica claro que o rei que foi mal, ele foi mal por causa do pai. Nós temos as duas situações aqui. Às vezes um pai é um bom rei, mas o filho é um mau rei. E às vezes o pai é um mau rei, mas o filho que vem depois dele acaba sendo um bom rei, né? Então é interessante isso aqui, né? A gente está acostumado a ouvir Provérbios 22:6, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E tem muita gente que entende que isso daí é uma promessa de que se nós formos crentes, ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, eles nunca vão se desviar do evangelho e nunca vão sair da igreja. Não é bem isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que aquilo que você ensina para uma criança, ela vai carregar a vida inteira. E ela nunca mais vai tirar aquilo dela mesma. Por mais que ela queira, a formação de criança fica conosco e nos leva durante toda a nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer que é responsabilidade de cada um de nós servir a Deus ou não servir a Deus. Se é verdade que o bom exemplo e o mau exemplo têm efeitos na vida dos nossos descendentes, na vida das pessoas ao nosso redor, é claro que o mau exemplo, uma pessoa que é um mau cristão, é um mau crente, é uma pessoa que vive na hipocrisia, uma pessoa que persiste em viver uma vida errada, ainda que fale em nome de Deus. Aquela famosa história, né, que tanta gente conta, daquela criança que pediu para a mamãe para morar na igreja, e a mamãe perguntou por que ele queria morar na igreja, porque ele falou, porque lá o papai é tão bonzinho, né? Aqui em casa o papai é um monstro. Quer dizer, essa famosa história, né, que nos fala desses maus exemplos de incoerência total. É claro que isso é ruim, quando um pai, uma mãe tem um mau exemplo de vida, isso tem um efeito péssimo sobre a vida do filho. E também é verdade que quando o pai e uma mãe são pessoas dedicadas, são servos de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, isso vai ter um efeito positivo na sua vida, mas não é absoluto. Porque nós não podemos esquecer da responsabilidade de cada um. São os indivíduos que escolhem seguir a Deus ou não. Nós afirmamos isso, né? O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, ali é aquele, cada um individualmente, é aquele que crê, tem aquele que não crê. Então tem duas coisas aqui, né? O Acaz, ele é um mau rei, mas a Bíblia não diz que a culpa é de Jotão. A Bíblia não diz que foi por causa do seu pai. Isso é a natureza humana, é a condição humana. Certamente o seu pai lhe deixou um excelente exemplo, porque Jotão foi um excelente rei.
Mas nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Por melhor que seja o exemplo, não significa que automaticamente os outros vão seguir. Até Jesus teve problema com isso. Jesus foi um homem perfeito, mas tinha o Judas. O Judas estava lá. Então, por mais perfeito que seja o exemplo, não há garantia de que a descendência que virá permanecerá na mesma fé. Não há garantia absoluta. Agora, é claro, é muito melhor deixarmos rastros de verdade, rastros de sinceridade, rastros de autenticidade, deixarmos rastros na nossa vida de alguém que buscou a Deus, de alguém que serviu a Deus, de alguém que quebrantou o coração, de alguém que reconheceu os seus erros, de alguém que se converteu ao Evangelho. É muito melhor isso do que deixar rastros de maldade, de ingratidão, de incoerência, de incredulidade, de dureza de coração. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos servir a Deus de coração aberto, não é para que os meus filhos sirvam a Deus de coração aberto. Em primeiro lugar é porque eu quero fazer isso. É porque eu quero. Lembra do Shema lá, da oração, que os judeus oram lá, de Deuteronômio capítulo 6, nós estudamos semestre nesse começo do ano? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Primeiro você tem que amar a Deus. Depois diz, e estas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Sim, é isso que a Bíblia diz. Você tem que amar a Deus, você, em primeiro lugar. Porque você ama a Deus é que você obedece a palavra. Você não obedece a palavra só para ser exemplo para o seu filho. Você obedece a palavra porque ama a Deus. Ser um bom exemplo para o filho é uma consequência. Agora nós vamos tentar fazer de tudo para que os nossos filhos conheçam os valores do Evangelho, conheçam as palavras, né? Mas isso não garante absolutamente que os nossos filhos irão seguir os nossos caminhos. Porque o ser humano é o ser humano. E Acás fez uma escolha. Ele fez uma escolha. E a escolha dele foi caminhar nas trilhas dos reis que estavam ao seu redor. E Acás pensava o seguinte, a mentalidade de Acás era uma mentalidade mundana, no sentido de que Acás pensava como pensavam os reis e as pessoas naquela época. Eles pensavam assim, o rei, o Deus mais poderoso é do povo mais poderoso. Se a Assíria está crescendo e é um império poderoso, então os deuses deles são mais fortes do que o nosso. É por isso que Acás faz isso aqui. Ele sacrifica, porque ele olha a aparência das coisas e ele deduz que o Deus de Tiglat-Pileser deve ser um Deus muito mais poderoso do que Javé, Jeová de Israel, porque ela estava se tornando um enorme império. Essa era a visão dele. A gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Lembra quando o profeta foi lá escolher o rei Davi? Que o pai Jessé logo apresentou quem? Apresentou o primogênito, o bonitão, o saradão. E o profeta, Deus diz através do profeta, não é esse aí não. E ele vai apresentando um por um, e não é nenhum. E aí ele pergunta, tem mais algum? Tem um franzininho que está lá no campo. É esse aí. É esse aí. E a frase-chave lá é essa. Não se preocupe não, ô Jessé. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Né? Então, o Acás estava vivendo da aparência. Ele estava vendo ao seu redor o que estava acontecendo. E ele estava observando a situação religiosa ao seu redor. Sacrifícios eram feitos para os deuses e parecia para ele que os reis ao seu redor estavam prosperando. Especialmente lá o do norte, o Tiglat-Pileser. E ele ficou sabendo que uma das coisas que eles faziam era um super sacrifício, né? Nossa, pegar um filho meu e queimar ele lá como oferta a Deus, parece ser um negócio assim, né? Um super sacrifício. Um sacrifício dificílimo. E alguns faziam isso na antiguidade, e a lei de Moisés diz que isso é uma abominação. Esse texto aqui diz isso, né?
abominação dos gentios. Quer dizer, Deus não deseja sacrifício humano desse jeito. Você sacrificar um filho, sacrificar no altar, como se fosse matar um filho seu, derramar o sangue de um filho seu como uma oferta a Deus. Deus não quer isso, Deus não é sanguinário. Né? Então o Acaz começou a olhar isso. O que nós estamos olhando? Muitas vezes nós crentes nos deixamos levar por essa religiosidade evangélica que é medíocre, que não tem base na palavra. Tem muita gente que se deixa levar por isso. E isso, como está fazendo sucesso, então deve estar certo. Porque tem um sucesso enorme. Porque, claro, se você oferece, diz a pessoa que os problemas dela vão ser resolvidos, que a doença dela vai ser curada, e você começa a prometer tudo isso, é claro que as pessoas querem. E isso faz sucesso. A religião desse tipo, gente, a religião da troca com Deus, tá? Essa religião desse tipo, ela sempre fez sucesso ao longo da história. Sempre fez. Essa religião da troca com Deus, eu faço uma promessa para Deus, eu faço um sacrifício para Deus, eu faço sei lá o quê, e Deus me fica obrigado a me dar alguma coisa. Isso é a religiosidade humana que sempre fez sucesso. E muitas vezes é isso que nos faz também caminhar. Então o Acaz aqui, apesar do bom exemplo do pai, ele olha ao seu redor e se deixa levar pelo que o seu mundo está oferecendo, pela visão de mundo que o seu contexto está oferecendo. Quando ele se vê em dificuldade, o que ele faz? Ele vai buscar auxílio para o rei da Síria. O profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, fala ao rei Acaz. E Deus diz ao rei Acaz, não fique com medo. Porque isso que eles estão falando, o rei de Israel, do reino do norte, o Peca, fez uma aliança com o reino vizinho da Síria, o Rezim, para juntos invadirem Jerusalém, e tentaram invadir. Só que eles não conseguiram. O profeta Isaías foi levantado por Deus, foi lá falar com Acaz e falou: Acaz, não fique com medo, porque eles não vão invadir. Sabe o que o Acaz fez? O Acaz não deu ouvidos para o profeta. Ele fez o seguinte: sabe o que é melhor? Eu vou pedir a ajuda do grande rei lá, do Tiglat-Pileser, da Assíria, que é um império muito mais poderoso. Na hora da dificuldade, o Acaz foi procurar ajuda humana. Onde é que nós buscamos ajuda quando nós estamos com dificuldade? Onde é que você vai buscar ajuda? Em que você realmente confia de verdade quando você está em dificuldade? É na sua conta no banco? É no seu emprego? É no seu patrão? Na sua patroa? É no seu pai, na sua mãe? É no seu parente lá que sempre ajuda você? Você sempre pensa assim, né? Se eu tiver dificuldade eu sei a quem eu vou recorrer. Eu peço para o meu pai, eu peço para minha mãe. Meu pai me cobre, minha mãe me cobre, me presta dinheiro, me ajuda. Meu pai e minha mãe assumem alguma coisa, né? Às vezes é isso que a gente faz. A gente vai buscar ajuda desse jeito. A gente busca ajuda humana, humanamente falando. A gente faz isso. Então, na hora da dificuldade, a gente confia naquilo que nós podemos ver. Nós confiamos nessa visão do mundo. Eu vou procurar quem pode me ajudar. Quem podia ajudar era o rei Tiglat-Pileser. Então, o Acaz trocou a ajuda de Deus, a proposta do profeta e a ajuda de Deus pela ajuda de um rei humano que estava, naquele momento, crescendo, estava se tornando um grande império e, de fato, depois vai invadir Israel. É a Assíria que vai invadir Samaria, vai invadir e vai acabar com Israel em 722, alguns anos depois disso aqui. E Israel vai desaparecer do mapa. É isso que ele vai fazer. Então, nós buscamos ajuda onde? Em que nós confiamos? Né? Jeremias disse isso para Israel tempos depois. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no braço humano. Né? Maldito o homem que confia no homem. Jeremias viveu tempos depois disso aqui. Já está lá no tempo do cativeiro.
E Jeremias está falando, está vendo como é que é a história? Maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós não podemos confiar, em última análise, no ser humano. Nós não podemos confiar nos valores dessa vida, naquilo que é visível para nós. Não podemos confiar nisso. Nosso desafio é olhar para o Senhor. É olhar para o Senhor. Agora, uma coisa importante que é dita aqui também, né? Uma outra grande lição. Como é que você encara as dificuldades da sua vida? Como é que você encara? Por que elas acontecem? Por que acontecem humilhações na sua vida? Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Porque o texto diz assim, no verso 19, porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás. Porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. Aqui tem duas coisas importantes para destacar. Primeiro, por causa da nossa maldade, outras pessoas são prejudicadas. A nossa infidelidade, a nossa desobediência a Deus traz prejuízo para outras pessoas. Aqui diz, por causa do rei Acás, Judá foi humilhado. Por causa do rei Acás, sofremos humilhação. Que coisa terrível isso. Quando as pessoas têm que sofrer por causa dos nossos pecados. Mas às vezes é isso que acontece. Nós pecamos e levamos outras pessoas junto com a gente. Nós pecamos contra Deus, mas pecamos também contra as outras pessoas. Dependendo de qual for o pecado, nós fazemos outras pessoas sofrerem. Agora tem uma outra lição aqui, né? Aqui está dizendo que foi o Senhor que humilhou a Judá. Hebreus diz que Deus disciplina os seus filhos. Quem não tem disciplina divina é porque é bastardo. Então, se Deus está disciplinando, é porque ainda está em tempo. Se você está tentando fazer alguma coisa, está dando cabeçada, está vendo que está dando cabeçada, a gente precisa mudar a chave, né? E não ficar pensando assim, dá tudo errado para mim sempre, porque não sei o quê. Não, isso é uma disciplina de Deus. Deus está usando essa dificuldade para me disciplinar. E disciplinar aí é no bom sentido. O que é disciplinar? Disciplinar é ensinar o caminho. Né? É ensinar o caminho. A disciplina de Deus é um alerta. É para nos ensinar a trilhar o caminho certo, a sair do caminho errado. Então que tal você olhar para a dificuldade que você está enfrentando e olhar para isso e falar, Deus está querendo me ensinar na minha vida. Eu preciso aprender certas coisas. E Deus está me dando a oportunidade de aprender. Então a dificuldade, entenda como oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, um crente melhor, uma pessoa mais dedicada, um pai mais eficiente, né? Um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Enfrente a dificuldade, entendendo que é uma disciplina de Deus para te alertar, para nos alertar e para nos conduzir para o caminho que é do Senhor para a nossa vida. Por um lado, é um castigo, mas é um castigo para chamar atenção para a reconciliação. O que Deus quer com o povo de Israel é que o povo de Israel reconheça, é que o povo de Israel se arrependa. Essa é a mensagem do profeta. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor, disse Isaías. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Mas o povo não quis ouvir. E nem Acás quis ouvir. Quando Acás foi humilhado aqui, o que ele faz? E está dizendo aqui, né? Ele foi humilhado porque Deus havia, porque este havia permitido que Judá caísse na imoralidade e ele foi completamente infiel ao Senhor. A disciplina de Deus vem por causa da infidelidade. E vem sobre Acás e vem sobre Judá, porque Acás é o rei e tem responsabilidade sobre o povo. Então isso é importante
que a gente leve em consideração, né? Agora, isso aqui me chama a atenção, né? Versículo 22. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás. Poxa vida, o que a angústia causa em você? O que a angústia causa em mim? O que a angústia causa em nós? A angústia nos leva para mais perto de Deus? Como o Salmo 42? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O Salmo 42, que fala de um angustiado, começa dizendo: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É assim que começa o Salmo 42. Um angustiado que, em meio à angústia, se sente impulsionado a buscar Deus. Acas não. No tempo da sua angústia, ele ainda foi mais infiel a Deus. Foi mais infiel. Eu me lembro quando eu trabalhava na COFAP, eu acho que eu já contei esse exemplo algumas vezes. Eu tinha um colega de trabalho que era totalmente devasso, né? Era um cara de uma imoralidade assim impressionante. Impressionava até quem não tinha nenhum compromisso com fé, nada. E uma vez ele contou para nós o seguinte: sabe por que eu sou assim? Porque quando eu era garoto, tinha 18, 19 anos, eu sofri um acidente de automóvel. Eu quase morri. E quando eu sofri esse acidente de automóvel, a conclusão que eu cheguei foi: olha, a vida é muito curta. A gente tem que aproveitar a vida o máximo que a gente puder. E eu decidi fazer tudo o que me desse na cabeça. Me entregar a todos os prazeres, todas as alegrias, porque a vida é curta. Olha como ele encarou, né? Às vezes uma pessoa sofre um acidente, quase morre e fala: puxa, a oportunidade para a pessoa se converter. Para alguns não. Para alguns não. A pessoa, no tempo da angústia, para ele, é o tempo de ficar mais infiel ainda. É o tempo de dizer não ainda. O Apocalipse de João fala disso. Fala de gente que está sofrendo. E diante do sofrimento não confessam, mas continuam blasfemando contra Deus. Como eu disse, coração duro não tem jeito, né? Nem o sofrimento, nem a angústia. Então o que a angústia tem feito conosco? O que a angústia faz conosco? Ela nos faz ficar prostrado. Ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta das coisas de Deus. Ou ela nos leva mais perto de Deus. Nós somos como aquele salmista do Salmo 42, ou nós somos como o rei Acás? No meio da angústia, foi ainda mais infiel. Por quê que ele foi infiel? O texto vai dizer: porque ele achava que os deuses dos outros reis eram mais poderosos. Ele tinha uma visão mundana da coisa. Povo que é mais poderoso é igual a Deus mais poderoso. Era essa a matemática que a antiguidade fazia e que o Acás fez também. Se aquele outro reino é mais poderoso do que o meu, é porque o Deus dele é mais poderoso. Imaginava. Mas olha só o que o texto fala. Verso 20, voltando um pouquinho. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu o pedido de Acás. Porém, enviou num aperto ainda maior. Por quê? Porque o Acás pegou todas as riquezas do templo, o ouro do templo, está falando aí no versículo seguinte, tá? E deu de presente para Tiglat-Pileser. Tá bom, mas depois que ele deu tudo isso de presente para o rei Tiglat-Pileser, o que ele tinha mais para dar? O que você acha que o rei Tiglat-Pileser ia pensar? Ele deu os tesouros, todo o ouro que tinha, mandou lá para o rei. E fez os sacrifícios dos seus filhos aos deuses, porque era esse também o costume daquele rei. E ele queria agradar, ele queria ficar de boa, né? Ele queria vender uma boa imagem para aquele rei, aquele governante ímpio, Tiglat-Pileser. Mas só que ele ficou vulnerável. Ele ficou sem nada. E na verdade, o que vai acontecer é que a situação, ao invés de melhorar, piorou. Quando a gente busca os nossos próprios recursos, quando a gente tem uma visão mundana das coisas, a gente vai atrás de resolver as situações a partir de uma visão que é uma visão do mundo, uma visão, vamos dizer assim, normal.
normal das pessoas, né? A gente está confiando no trabalho, confiando no emprego, confiando nisso, confiando naquilo. Num primeiro momento pode até parecer que você está bem, mas no final o que ocorre é que a situação piora, é que vem a ruína. Porque maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos colocar diante de Deus, confiar nele em todas as situações da nossa vida. Então essas são algumas lições que nós podemos reunir a partir do rei Acás. Nesse tempo, que é um tempo também de angústia, né? Eu queria dizer algumas coisas só para encerrar. Primeiro, eu comecei falando sobre o fato de que Acás foi um rei mau, apesar do seu pai ter sido um rei bom. De fato, às vezes, por mais que você seja dedicado, por mais que você seja crente, por mais que você tenha feito o melhor para os seus filhos, pode ser que os seus filhos não sigam o seu caminho. E se é o seu caso, você não precisa ficar se culpando por causa disso. Não é esse o caminho, você ficar se culpando. Nossos filhos têm escolhas. Eles têm que escolher em algum momento o caminho deles. Isso não quer dizer necessariamente que ele vai escolher exatamente o que eu sempre pensei para ele. Mas por outro lado, o texto também fala de reis que foram maus, mas cujos filhos foram bons. Mesmo que os pais sejam perversos, ruins, mesmo que os pais sejam ímpios, no Evangelho é possível haver restauração. Mesmo que tenha havido na sua história, na sua vida, maldição, tenha havido mau exemplo, tenha havido na sua vida situações que decepcionaram, que machucaram, né? Escândalos que feriram a sua alma dentro da sua própria casa. Nós não precisamos ficar confinados na nossa vida e achar que nós estamos destinados a ser assim. Porque no Evangelho há restauração para toda e qualquer situação. Agora, como aconteceu com Acás, as escolhas são nossas. Você tem que fazer a escolha de caminhar com o Evangelho ou não caminhar com o Evangelho. Diante da angústia, o que nós fazemos? O que você faz? Qual é o recurso que você busca? O que você está buscando hoje? Hoje, diante da sua dificuldade, de que maneira você está caminhando? Você está tentando resolver tudo à moda por meios humanos, meramente humanos, ou de fato estamos confiando no Senhor? Esse é o nosso desafio. Que Deus possa abençoar o seu dia, amanhã, possa abençoar o dia de hoje, que você possa ter uma noite de descanso abençoada, que você possa fazer as escolhas certas, para que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração final com você, pedindo que Deus nos abençoe. Quero convidar você a colocar sua vida diante de Deus. Deus possa falar, continuar falando ao seu coração. E que nós possamos, diferente do rei Acás, fazer como seu pai, Jotão. Fazer o que é reto diante do Senhor. Buscar uma vida diante de Deus coerente. Coração quebrantado, coração diante de Deus, reconhecendo quem somos, mas ao mesmo tempo no nosso coração ter um desejo sincero e verdadeiro de caminhar com Deus, de caminhar com Jesus, de servir a Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar por esse dia, queremos te agradecer por esse culto. Obrigado pela oportunidade de nos reunir, obrigado pela tua palavra que fala no nosso coração. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Que essa palavra possa encontrar aplicação na vida particular de cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus, fazer a escolha certa. Que nós possamos fazer as escolhas certas do Senhor na nossa vida. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã. Eu peço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe. Reforçando, terça-feira que vem, continua as lives, tá? Todos os dias, 8h30 da manhã, mas tem também a Escola Bíblica Dominical no domingo, o 9h30, o culto à noite, às 8 horas. Na terça-feira que vem, começa o módulo 4 de Teologia, tá bom? Vivendo hoje a esperança do fim. Vamos falar de escatologia. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações
E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!